Fala aí, moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Chegando para mais um trabalhinho nosso aqui no nosso canal no YouTube, espero que vocês gostem. É isso aí, e a saga continua, conte a sua história. Hoje a gente vai estar contando a história de uma menina que é lá da cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, a nossa amiga Sol, grande Solange. Hoje vai estar contando aqui para vocês a história de superação dela aí. E põe superação nisso, né? Você quer assistir comigo? Quer vir comigo? Então, bora ali, ó, na tela! Fico muito feliz em poder estar fazendo parte dessa roda de conversa, em contar um pouco da minha história e começando, né? Meu nome é Solange Mendes, atualmente moro em Rondonópolis, Mato Grosso, tenho 34 anos e sou enfermeira padrão. Atualmente é deficiente visual total. Começando um pouquinho atrás, fui nascida e criada em Mato Grosso do Sul, numa cidade bem do interior, chamada Pedro Gomes. Vivi toda a minha infância lá, uma infância tranquila com os meus pais, com a minha família. Estudei o ensino médio completo lá. E aí fui fazer faculdade em Presidente Prudente, São Paulo. Lá foi onde eu me formei em enfermeira padrão. E lá foi quando eu desenvolvi a diabetes. Eu fui assaltada quando eu morava no meu apartamento. E com esse assalto, eu tive que pular do segundo andar do meu apartamento. Como o cara tinha entrado dentro do meu apartamento e eu entrei em desespero, a única forma de eu me proteger era pulando. Eu pulei, graças a Deus não quebrei nada, mas com o impacto eu perdi o movimento do quadril para baixo. Fui encaminhada ao hospital, tomei os medicamentos, tirei raio-x, não teve nenhuma fratura. Ok, voltei para casa. Continuei levando a minha vida normal, fazendo minha faculdade. Isso eu tinha 17 anos, 17 para 18. Fui fazer minha faculdade. Com 30, 40 dias que eu comecei a fazer meu estágio, eu comecei a ter alguns sinais e sintomas, como perca de peso, uma sudorese excessiva, muita sede, saliva espessa, eu urinava muito durante a noite e durante o dia. Fui no médico, né? Fez os exames, lá constatou que eu tinha desenvolvido a diabetes. Como a minha família não tem ninguém que tem diabetes, a médica começou a investigar. E através dessa investigação, ela descobriu que com o impacto que eu pulei, o impacto foi tão grande que o meu pâncreas parou de funcionar. E a partir daí eu desenvolvi a diabetes. Então, minha diabetes foi desenvolvida através do impacto. E meu pâncreas parou de funcionar. Após alguns anos, continuei fazendo o tratamento da diabetes. Descobri que eu era diabetes tipo 1, insulino dependente. Tomava insulina 3 vezes ao dia, 2 tipos de insulina. E aí foi indo. Terminei a faculdade, voltei para casa. Nunca tive um problema de visão, mas era miopia. Usava um óculos entre 2 a 2,5 graus de óculos, tinha uma visão normal. Com isso, trabalhei no hospital da cidade como enfermeira padrão. 7 para 8 anos trabalhei na cidade. No último ano que eu trabalhei, em 2018, no final de 2018, eu tive um problema de saúde, onde eu tive que ser afastada urgentemente do meu serviço. Como eu fui afastada do meu serviço, eu fiquei investigando para ver o que eu tinha. Mas com esse tempo, esses 3 meses de investigação, eu cheguei a perder 25 quilos. Eu cheguei a pesar 35 quilos. E aí eu fiquei no hospital 45 dias diretão, em hospital em Coxinha, hospital em Pedro Gomes, Campo Grande. E aí minha mãe me trouxe para Rondonópolis, que aqui a gente tinha familiar aqui, o recurso era melhor. Aqui eu fiquei 30 dias na UPA. Lá eles me levaram para o CTI,
para a ala vermelha, e lá eles conseguiram diagnosticar o que eu tinha. Eu tinha uma complicação do diabetes, uma cetoacidose diabética. Com isso fez o tratamento, após 6 meses eu estava ganhando peso, voltei a andar, voltei a me alimentar. Enquanto isso, quando eu não me alimentava, eu me alimentava com a sonda. Quando eu fiquei no CTI, eu fiquei com a sonda, fiquei com fraldão, fiquei com catéter. E aí eu tive que, não conseguia nem engolir a saliva, de tão ruim que eu fiquei. Aí com isso atrofiei membros superiores, membros inferiores. Só que a minha visão estava boa. Após 6 a 7 meses que eu saí, que eu comecei a ganhar peso, comecei a melhorar, eu percebi que a minha visão estava muito ruim, assim. Eu percebi que eu estava com muita sensibilidade à luz, estava com dor na região dos olhos, lagrimejamento. Eu tinha uma visão bem turva. Eu olhava, quando eu abri o olho assim de uma vez, eu vi uns borrões dentro da minha visão. Aquela visão bilateral que eu tinha já não tinha mais. Comecei a tropicar nas coisas. A visão noturna já estava bem dificultada. Aí eu fui no oftalmo. Lá ele me encaminhou para um retinologista. Quando eu cheguei lá, no caso aqui em Rondonópolis mesmo, esse retinologista, ele falou que eu estava com uma doença gravíssima na minha retina. Fez os exames e ele diagnosticou que eu estava com retinopatia diabética. E eu iria perder a minha visão e eu teria que começar o tratamento o mais rápido possível. Aí eu perguntei, doutor, quanto tempo eu tenho, até perder essa visão? Ele falou assim, olha Solange, 1 semana, 1 mês, 6 meses, 1 ano, não tem como te dizer. Só sei que você tem que começar o tratamento. Com isso eu fiz 16 sessões de aplicação intraocular no globo ocular do olho com antibiótico para conter o sangramento. Fiz 12 fotolasers e fiz 4 cirurgias de vitrectomia. Eu tenho um óleo de silicone dentro dos meus olhos. Com esses procedimentos eu consegui colar minha retina novamente e meus olhos parou de ter o sangramento ocular. Só que, infelizmente, eu perdi minha visão. Eu fiquei assim com um resíduozinho assim, entre 2 a 4% de ambos os olhos. Quando foi agora, em janeiro de 2023, eu peguei o Covid. Até então, eu não tinha pegado o Covid. Quando foi em janeiro, eu peguei o Covid. Foi bem mais leve, bem mais simples, Mas eu acabei pegando Covid, acabei ficando em isolamento. E após o Covid, o resíduo que eu tinha de vulto foi embora. Fui no médico, ele avaliou meus olhos e aí ele constatou que eu estava com catarata em grau severo. A minha catarata está no 3º grau, está um grau bem severo. Então, assim, em cima da retinopatia diabética, eu peguei o Covid e minha catarata que madurou, super madura. Então, com tudo isso, eu perdi toda a visão do meu olho. Hoje, sou diagnosticada como deficiente visual total. E estamos aí, Então, eu perdi minha visão. Eu falo que eu perdi toda a minha visão tem 1 ano e 11 meses. Mas tem quase 2 anos que eu conheci a instituição Luiz Braille através da professora Elonir. E aí ela me apresentou a instituição Luiz Braille. Eu fui apresentada à associação ARDV, que é a Associação de Rondonopolitanas Deficientes Visuais aqui em Rondonópolis. Comecei a estudar lá, comecei a ver uma nova luz no fim do túnel. Porque quando eu perdi minha visão, eu achei que eu não tinha o que fazer mais da minha vida. Eu fiquei 7 meses sem fazer nada, só comendo e dormindo. Lá eu aprendi a mexer no celular, lá eu faço informática, lá eu faço academia, lá eu faço terapia psicológica, faço aula de violão, aula de gaita, de boca, participo do coral, participo da caminhada que a gente faz. Então, assim, lá eu percebi que eu tinha com que viver, eu tinha pessoas que estavam na mesma condição que eu e elas eram felizes. Então eu falei, gente, eu perdi a minha visão, não perdi a vida.
eu posso continuar. E eu resolvi continuar. Fiz curso de informática básica, tenho meu certificado, fiz curso de massoterapeuta. Hoje eu sou massoterapeuta, tenho meu certificado, trabalho na minha residência, tenho a minha salinha de massagem aqui, trabalho, estudo. Há pouco tempo, tem mais ou menos uns 15 dias, eu cheguei de Brasília. Eu fui conhecer Brasília, porque o meu sonho era conhecer Brasília. E através da deficiência, eu conheci algumas pessoas lá, de um grupo de leitura que eu participo, e teve um evento lá e eu fui. Eu fui sozinha de ônibus, fiquei na casa do pessoal lá e voltei sozinha. Quer dizer que a minha vida continua. A cada dia é uma vitória. Hoje eu peço meu Uber, hoje eu ando de ônibus, eu consigo me locomover, fiz aula de OM. Então quer dizer assim, gente, a gente não pode parar. A vida continua. Nessa instituição Luiz Braille, eu estudo 4 vezes por semana. Tem um motorista que ele vem buscar alguns alunos em casa, então ele pega a gente aqui 7 horas da manhã e devolve 4h30. Na segunda e na quarta, eu vou com o motorista. Na quinta-feira, eu chego lá 7 horas, eu vou por conta. Eu chego 7 e saio meio-dia. E na sexta-feira, eu entro 7 e saio meio-dia também. Aí eu vou por conta. Todos os professores lá, eles ajudam a gente, eles dão um apoio muito grande pra gente. É uma estrutura muito boa. Quem puder conhecer, estejam todos bem-vindos e venha conhecer a nossa instituição Luiz Braille aqui em Rondonópolis, Mato Grosso. Eu falo que as pessoas deveriam perceber como o nosso mundo é bonito, como as coisas são perfeitas, como a gente pode ter uma vida normal, mesmo com toda a deficiência que tem. A gente não pode desistir, a gente tem que erguer a cabeça e continuar a vida. Hoje eu não estou aposentada, eu ainda recebo o auxílio doença, estou correndo atrás da aposentadoria, mas ainda não consegui. Mas esse auxílio me ajuda muito até o momento. Eu não trabalho mais na área de enfermagem, né? Eu fui afastada do meu serviço. Hoje eu trabalho só na parte da massoterapia mesmo, da massagem. Eu comecei a exercer aqui na minha casa em março, né? Mas desde o ano passado, mais ou menos em julho, que eu faço massagem lá na RDV. É uma associação que a gente tem aqui de deficientes visuais, aonde foi lá que eles abriram a primeira porta de emprego para mim. Então eu comecei lá e depois eu vim para minha casa. Tem alguns clientes que moram mais pro centro, aí eles preferem fazer lá. Aí eu vou e faço lá, neles a massagem. Quem prefere vir na minha casa, eu atendo aqui mesmo. Hoje eu moro assim, eu moro sozinha na minha casa. Só que eu moro dentro do lote da minha mãe. Então, assim, é um lote grande. Minha mãe tem uma casa na frente. E eu reformei minha casa no fundo. Construí minha sala de massagem. E hoje eu tenho o meu espaço, onde eu moro, onde eu trabalho. Só que a gente mora no mesmo lote, né? Uma ajudando a outra. Mas hoje eu tenho o meu próprio espaço. Hoje eu posso organizar minhas coisas. Lavo a minha roupa, eu passo. Eu que organizo meu guarda-roupa, eu que limpo a minha casa. Eu tenho uma cachorrinha, eu que cuido dela, eu ajudo minha mãe aqui e é dessa forma que eu vou me organizando. Eu gosto muito de cozinhar, então eu faço bolo, eu faço outro tipo de comida e eu tô levando a minha vida da melhor forma possível. A deficiência não é fácil, mas também não é uma coisa difícil. A gente tem que continuar da melhor forma possível. Claro, eu costumo dizer que eu faço quase tudo, dentro do meu tempo, dentro da minha dificuldade, dentro da minha deficiência. Hoje eu tenho que fazer as coisas mais devagar, não posso acelerar, mas eu faço dessa forma. Nem sempre dá certo, mas quando não dá certo, a gente tem que respirar fundo e não desistir. Ir lá e tentar novamente, com outras técnicas, com outros métodos, de outra forma, até a gente descobrir a melhor forma para fazer. Graças a Deus, eu não uso cadeira de roda. Eu fiz bastante fisioterapia na época, né? Minha mãe me ajudou muito na fisioterapia em casa também. Hoje eu tenho total movimento das pernas e braços, consigo me locomover muito bem.
Eu uso a bengala só. Não tem mais o que fazer. Os tratamentos, as cirurgias, tudo que poderia ser feito, não foi feito. Como o meu retinólogo falou, quando eu percebi, já estava no estágio muito avançado. Ele falou assim para mim, é igual uma casa de madeira, quando o cupim começa a corroer. Quando você menos percebe, vai estar a viga, vai estar toda destruída por dentro. No caso, a minha retina foi dessa forma. Quando eu percebi e descobri, fui tratar, já estava no estágio muito avançado. E já não tem mais o que fazer. Ela tornou irreversível. O único resíduozinho que ficou, muito pouco, mas já é muito importante, é se eu estiver dentro de um espaço, se estiver escuro e alguém ligar a luz, e olhar para cima, eu sei onde está a luz. Se for num ambiente que está todo claro e alguém ligar a luz, eu já não consigo identificar onde está a luz. O restante da minha saúde tá bem, graças a Deus, sabe? Hoje eu consegui controlar bem a diabetes, faço tratamento, né? Eu tomo uma insulina diferente, que eu consegui ela pelo alto custo, né? Eu tomo ela 3 vezes ao dia, mas é uma insulina que consegue controlar melhor a minha diabetes. Eu mudei meus hábitos alimentares, eu fiz uma reeducação alimentar, faço os exames de rotina a cada 6 meses, cuido do meu rins, cuido do meu pâncreas, cuido do meu fígado. É um conjunto, né? A gente não pode deixar de cuidar do restante da nossa saúde. Eu falo assim, a gente não morre de diabetes. Às vezes a gente morre das complicações que ela acaba causando dentro dos nossos órgãos, dentro do nosso corpo. E a diabetes crônica é uma doença muito silenciosa. É uma doença grave, uma doença séria e silenciosa. Quando você menos percebe é onde começa a acontecer as complicações. E as complicações são severas. E assim, mesmo com a perca da visão, mesmo com a deficiência visual, eu continuo sendo uma pessoa vaidosa. Eu sempre gostei de andar bem arrumada, maquiada, cabelo arrumadinho, coisas de mulher, né? Eu ainda não aprendi a me maquiar sozinha, eu uso só o básico, só o batonzinho. Mas assim, é eu que escolho a minha roupa. Quando a gente vai numa loja comprar uma roupa, eu chego na vendedora e falo mais ou menos o jeito que eu quero, o estilo que eu gosto. Eu tateio minhas roupas, é eu que escolho as cores de roupa, eu que escolho as roupas que eu vou vestir durante o dia. Se eu tiver alguma dificuldade entre as cores, eu pergunto para minha mãe. Se não, tem um aplicativo do celular que você aponta a câmera para a roupa, ela vai te falar que cor que é. E a gente começa a ter o conhecimento e começa voltando a ter a nossa independência. Eu trabalhei muito, eu dediquei muito ao meu trabalho, eu sempre gostei do que eu fazia. Então, tipo assim, eu trabalhava 12 por 36 à noite como enfermeira no hospital municipal e trabalhava de segunda a sexta no PSF. Então, assim, eu vivia só para trabalhar. Então, assim, a minha vontade era de voltar a trabalhar no que eu fazia. Eu sei que hoje em dia não é mais possível fazer o que eu fazia. Mas assim, tô lutando para conseguir pelo menos receber esse valor, né? Ter uma aposentadoria, uma coisa que pode me resguardar, uma coisa que pode me ajudar financeiramente. Porque a massoterapia é uma coisa estável, né? Uma coisa que oscila muito. É só um acréscimo para ajudar, né? Não é uma coisa assim que você vai ter sempre aquelas quantidades de clientes, né? Ela oscila muito. Tem como sim fazer a cirurgia de catarata. Eu tô na fila de espera, né? Entrei pela central de vagas, né? Central de regulação de vagas. E tô esperando sair a cirurgia de catarata de ambos os olhos. O médico falou que fazendo essa cirurgia e tendo um bom resultado, possa ter uma possibilidade de voltar até 3%, 4% no máximo daquele resíduozinho que eu tinha antes. É uma possibilidade, não deu certeza. Mas eu tô na fila de espera esperando sair a cirurgia, sim.
se Deus quiser, ainda vai sair cirurgia esse ano e eu vou realizar e vai dar tudo certo. Tenho esperança. Eu falo que a gente não pode perder a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria e cabeça erguida sempre, né? Quem olha assim pra mim tem que prestar muita atenção no meu olho mesmo para ver um pouco de diferença, né? Agora ele já tá mudando de cor, tudo, mas assim, eu tento me policiar o tempo todo em relação de quando a pessoa tá conversando, eu sempre tá olhando no direcionamento da pessoa, na voz, sempre tá mantendo aquela visão mediana, nem muito olhar para cima, nem muito para baixo, porque senão a gente acaba pegando os vícios, né? Então eu tento assim me policiar para me manter o equilíbrio. Eu já faço graça por natureza, né? Aí depois da deficiência visual, você imagina. Ó, um exemplo mesmo. Quando eu fui para Brasília, né? Entrei no ônibus, né? Toda de boa lá, bonita, pancosa, tudo com as minhas coisinhas. Aí minha mãe me colocou lá dentro. Quando eu fui sentar na poltrona, esqueci que tem aquela parte de cima que tem que subir, tem a parte de baixo, você sobe o degrau, e tem a parte de cima que fica mais alta, né? Meu filho, eu subi ali o degrau, dei uma pancada na testa que eu voltei para trás. Eu falei, oh meu Deus, parece que é cega, não tá vendo. Pronto, já fiz graça ali no começo da entrada ali, o pessoal já começou a rir, começamos a conversar. Pronto, já gerou conversa, já fiz amizade, fui conversando com o pessoal até chegar em Brasília. E eles foram me ajudando no percurso. E quando a gente tá contando uma história pra uma pessoa assim, aí você tá contando aquela história, maior empolgamento, aí fica tudo quieto, aí cri, os grilinhos começam a cantar, a pessoa já saiu, deixou você contando a história sozinha. Aí você não sabe que parte da história a pessoa ouviu. Eu falo, oh meu Deus, fazer o quê, né? É assim mesmo. Eu falo assim, que tem a dificuldade, mas vamos fazer da melhor forma possível. Então vamos encarar, erguer a cabeça e levar a nossa vida. Todos devemos fazer isso, levar a nossa vida da melhor forma possível. Tem o passe livre municipal, né, que ando no ônibus dentro da cidade. Tem uma carteirinha interestadual, que eu viajo entre os estados de ônibus pelo passe livre. E tem uma carteirinha da associação da RDV, que dá acesso, né, a shows privados, a cinema, a estacionamento gratuito. Tem o meu cartão de trânsito, que é aquela que a gente dá acessibilidade, que é da cadeira, né, que a gente coloca dentro do carro para a gente ter o acesso, né, ao estacionamento de acessibilidade. Eu também tenho. E sempre estou indo nos cinemas com meus amigos, a gente entra. Aqui no cinema tem 4 salas e todas as salas têm 2 fones com audiodescrição. Então eu já usei, realmente dá certo, dá para mim assistir filme com o fone com audiodescrição e do lado a pessoa vidente assistindo o filme normalmente. E é bem divertido, eu uso todos os meus direitos. Eu ainda não fiz o FREMEC, mas pretendo fazer o cadastro lá para me viajar de avião, né? Muito obrigada, gente, obrigada a todos de coração. Muita gratidão. Fiquei muito feliz em poder participar, em poder dividir um pouco a minha história com vocês. Beijos. E aí, moçada, gostaram? Curtiram bastante? Essa é a nossa amiga Solange, participando de hoje aqui do quadro Conte a Sua História aqui no nosso canal. Uma moça bem querida e contou um pouquinho da história dela aí pra vocês. E que história, hein? É isso aí. Só lembrando a você que tem um amigo, uma amiga, um familiar, um colega aí que queira participar com a gente, nosso grupo Retina Santa Catarina, manda aqui pra nós aqui nos comentários abaixo aqui, ou siga nós lá no Instagram, Retina Santa Catarina, nosso canal no YouTube também. Bora lá, Retina Santa Catarina aí. E também temos aí a nossa fanpage, a nossa página, nosso bate-papo lá no WhatsApp, né? É só deixar um comentário aqui abaixo pra nós que a gente vai estar colocando você lá com a gente para participar aí. Beleza? Então, se você gostou, já deixa aquele curtir aí pra nós no vídeo, compartilhe com seus amigos, deixa aquele joinha maroto, né? O curtir é aquele joinha maroto aí para o incentivo aí do artista, né? E se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí, ó, que vai chegar mais algumas histórias aqui pra vocês aqui no nosso canal aí.
Beleza? Se inscreva, acione as notificações para vocês receberem vídeo sempre assim que a gente postar. Valeu, até a próxima, tchau!